Finalmente, depois de horas na estrada, cheguei. A casa de madeira, isolada no meio do nada, parecia a saída de um conto de fadas antigo, ou talvez de um pesadelo. Cada tábua parecia contar uma história, e a floresta densa ao redor era como uma muralha verde, guardando segredos antigos. Respirei fundo e empurrei a porta. O rangido do assoalho foi o único som que quebrou o silêncio pesado lá dentro. A poeira dançava nos feixes de luz que entravam pelas janelas sujas. Era exatamente o tipo de lugar que eu procurava. Um refúgio longe do barulho da cidade. Mal sabia eu o que me esperava. A noite caiu rápido, engolindo a casa em escuridão. O silêncio que antes me trazia paz, agora parecia pesado, opressivo. Então, eu ouvi passos leves, quase hesitantes, no andar de cima. Fiquei parado, prendendo a respiração. Poderia ser o vento, a madeira velha estalando, mas os passos foram seguidos por outra coisa. Um som baixo, quase inaudível. Sussurros. Palavras que eu não conseguia entender. Como se viessem de muito longe. Meu coração começou a bater mais forte. E junto com os sons, um cheiro doce e inexplicável invadiu o ar. Um perfume de flores frescas, como jasmim ou lírios. Impossível de existir no meio dessa floresta, úmida e fechada. O medo começou a dar lugar à curiosidade. O que era aquilo? Eu precisava descobrir. Com a lanterna do celular tremendo na minha mão, subi as escadas, cada degrau rangendo sob o meu peso. Os sussurros pareciam me guiar. No andar de cima, o cheiro de flores era ainda mais forte. Vasculhei os quartos vazios, cobertos por lençóis brancos, como fantasmas adormecidos. Num canto empoeirado do último quarto, encontrei uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, cartas amarradas, com uma fita de cetim desbotada e fotos amareladas. Em todas elas, a mesma mulher. Um rosto lindo, com um olhar triste e profundo. Enquanto eu olhava para as fotos, os sussurros ficaram mais claros. Fragmentos de palavras flutuavam no ar. Sozinha. Promessa. Sempre. Eu não estava mais com medo. Havia uma tristeza ali. Uma história que precisava ser contada. Guiado pelos sussurros e pelo perfume inebriante, voltei ao andar de baixo. A voz etérea parecia vir de trás de uma grande estante de livros na sala de estar. Empurrei os livros e senti uma leve brisa vindo de trás da madeira. Para minha surpresa, uma parte da parede cedeu, revelando uma passagem escura, uma porta secreta. Meu coração batia descontrolado. Mas eu entrei. Era um pequeno quarto, esquecido pelo tempo. Na escrivaninha, um diário de couro. Abri na primeira página e vi o nome. Helena. Era ela, a mulher das fotos. Comecei a ler e a história dela se desenrolou diante dos meus olhos. Uma história de amor, de uma promessa feita por um homem que partiu para a guerra e nunca mais voltou. Cartas que ela nunca enviou, cheias de esperança que se transformava em desespero. Ela morreu ali, naquele quarto, de coração partido, esperando. A presença ao meu redor se intensificou, mas não era ameaçadora. Era como se Helena quisesse que eu soubesse, que eu entendesse sua dor. Ela não queria me assustar, apenas compartilhar seu segredo. Cheguei à última página do diário. A tinta estava borrada, como se lágrimas tivessem caído sobre ela. Preso na página final, havia um pequeno retrato desenhado a carvão. O retrato do homem por quem Helena esperou a vida inteira. Meu sangue gelou. O ar ficou rarefeito nos meus pulmões. O rosto no papel era o meu. Exatamente o meu. Cada traço, cada detalhe, era impossível. Naquele exato momento, os sussurros se uniram, formando uma frase clara, dita bem ao lado do meu ouvido, com uma doçura assustadora. Você voltou. Um clique ecoou pelo quarto. A porta secreta se fechou sozinha, me trancando na escuridão. O perfume de flores tomou conta de tudo, sufocante. A longa espera de Helena havia terminado. A minha, nesta casa, estava apenas começando. Eu não podia mais ignorar. Depois daquela noite, depois de ver aquilo, eu sabia que precisava entender
O que estava acontecendo nesta casa? A floresta lá fora parecia me chamar, mas as respostas, eu sentia, estavam aqui dentro, trancadas entre essas paredes. Cada rangido do assoalho, cada sombra que dançava no canto do olho, era um convite, um desafio. Eu comecei a procurar, vasculhei cada cômodo, cada gaveta, cada armário, movido por uma mistura de medo e uma determinação que eu não sabia que tinha. Se havia um fantasma aqui, ele queria me dizer algo, e eu iria descobrir o quê. A busca me levou ao lugar mais esquecido da casa, o porão. O ar era pesado, úmido, com cheiro de terra molhada e tempo. Foi atrás de uma pilha de caixas velhas, coberto por uma lona empoeirada, que eu o encontrei. Um pequeno baú de madeira, e dentro dele, um diário. A capa de couro estava gasta, as páginas amareladas pela idade. Na primeira folha, em uma caligrafia elegante e um pouco desbotada, um nome: Laura. Comecei a ler ali mesmo, sentado no chão frio do porão, com a luz fraca da minha lanterna. O diário contava a história de uma mulher que viveu aqui há quase um século. Suas alegrias, seus medos, seu amor por esta casa e pela floresta que a cercava. Mas conforme eu avançava, as palavras se tornavam mais sombrias. Ela falava de uma sensação de estar sendo observada, de segredos que não podia contar. Foi então que as coisas começaram a acontecer de verdade. Primeiro, um barulho no andar de cima, como algo pesado caindo. Ignorei, tentando me concentrar na leitura. Mas aí, as sombras no porão começaram a se mover de um jeito que não era natural. Elas se esticavam, se contorciam, pareciam vivas. Um arrepio percorreu minha espinha quando uma prateleira inteira de potes de vidro velho simplesmente despencou, se estilhaçando no chão, sem que nada a tocasse. Então, eu ouvi um sussurro, fraco, mas inconfundível. João. Meu coração parou. Era uma voz feminina, suave, cheia de uma tristeza antiga. Era a voz dela. Laura. Larguei o diário e subi as escadas correndo. Mas a casa estava vazia, silenciosa. Eu estava sozinho. Ou era o que eu tentava dizer a mim mesmo. Voltei para o porão, a mão tremendo ao pegar o diário novamente. Eu precisava saber mais. Cada página que eu virava parecia intensificar a presença dela. Os sussurros ficaram mais frequentes. Ajude-me, João. Objetos na casa começaram a se mover sozinhos. Um copo deslizou pela mesa da cozinha e caiu no chão. As portas dos armários se abriam e fechavam lentamente. Eu não estava mais apenas lendo sobre o passado de Laura. Eu estava sentindo sua angústia no presente. O diário falava de uma traição, de uma confiança quebrada. Ela temia alguém próximo, alguém que ela amava. A escrita se tornava mais desesperada. As últimas páginas estavam manchadas como se por lágrimas. E então, o mundo ao meu redor começou a derreter. Não eram mais apenas sussurros e objetos se movendo. Eu estava de pé na sala. Mas de repente a decoração mudou. Os móveis eram antigos. A luz do sol que entrava pela janela parecia diferente, mais dourada. Eu vi uma mulher, de costas para mim, olhando para a floresta. Ela usava um vestido de outra época. Laura, eu não era mais um espectador. Eu estava lá. Eu via o que ela via, sentia o que ela sentia. A alegria dela ao caminhar entre as árvores e depois, o medo, a sensação de ser seguida. Ele está vindo. A visão se desfez tão rápido quanto veio. Eu estava de volta na minha sala, o coração batendo forte no peito. O diário estava aberto na última entrada. As palavras eram quase ilegíveis. Ele me prometeu amor eterno na capela. Mas seus olhos não mentem. Tenho medo. Se eu não voltar, a frase terminava ali, a capela. Eu sabia para onde tinha que ir. A voz dela agora era clara na minha mente. Não mais um sussurro, mas um chamado. Venha. Segui o chamado para fora da casa, para dentro da floresta que agora parecia escura e ameaçadora. As árvores se fechavam sobre mim. Os galhos pareciam garras tentando me segurar. Mas a voz me guiava me puxando para frente para uma parte da mata que eu nunca tinha explorado. E então,
eu a vi, coberta por poeira e musgo, quase engolida pela natureza. As ruínas de uma velha capela de pedra. O teto havia desabado, mas as paredes ainda estavam de pé, como um esqueleto contra o céu cinzento. Entrei com cuidado. O ar ali dentro era ainda mais frio. No centro do que um dia foi o altar, a voz dela me chamou uma última vez. Aqui, ao tocar a pedra fria do altar, o mundo se desfez completamente. Eu não era mais João. Eu era Laura. Eu sentia o tecido do vestido em minha pele, o vento frio da noite em meu rosto. Eu vi um homem se aproximando, o homem que eu amava. Ele sorria, mas seus olhos estavam frios, vazios. Ele dizia que me amava, que ficaríamos juntos para sempre. Eu senti sua mão na minha, e então, uma dor aguda e terrível em minhas costas. O choque, a traição. Eu caí de joelhos, olhando para o rosto dele enquanto a vida se esvaía de mim. Vi ele me arrastar para trás do altar, para um buraco escondido sob o piso. A última coisa que vi foi a escuridão, enquanto ele colocava uma laje de pedra sobre mim. A visão acabou. Eu estava de joelhos no mesmo lugar, as mãos no chão de pedra, ofegante, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu não apenas vi, eu senti. Senti a traição, a dor, o assassinato. O ciclo não era uma assombração aleatória, era a tentativa desesperada dela de contar sua história, de mostrar a verdade. Um sussurro final, quase ao meu lado, frio como o toque de um túmulo, ecoou na capela silenciosa. Agora, você sabe, um peso gelado se instalou em meu peito. Não era mais apenas o medo, era a responsabilidade. O espírito de Laura não estava mais apenas assombrando a casa. Agora, ele estava ligado a mim, e eu sabia, com uma certeza aterrorizante, que ela não descansaria. Nós não descansaríamos, até que seu assassino fosse exposto e a justiça fosse feita. A história dela agora era a minha história. Senti o peso do mundo nos meus ombros, um fardo de responsabilidade que me guiava para o último lugar que faltava explorar nesta casa maldita. O sótão. Cada degrau de madeira rangia sob os meus pés, um protesto contra a minha presença. A poeira dançava nos feixes de luz que entravam por uma pequena janela, iluminando um cemitério de memórias esquecidas. O ar era pesado, denso, carregado com o cheiro de madeira velha e segredos guardados por tempo demais. Eu sabia que a resposta final, a peça que faltava para entender tudo o que aconteceu com Laura, estava aqui em cima, escondida entre esses fantasmas do passado. Eu precisava encontrar a verdade. Por ela, por mim. A lanterna do meu celular cortava a escuridão, revelando pilhas de caixas, móveis cobertos por lençóis brancos e brinquedos de uma infância que parecia pertencer a outra pessoa. Eu mexia em tudo com cuidado. Cada objeto parecia frágil, prestes a se desfazer em pó. O sussurro de Laura, que me acompanhava há dias, começou a mudar. Já não era apenas um murmúrio no fundo da minha mente. Tornou-se mais claro, mais urgente. Ela estava aqui, comigo. Eu ouvia o meu nome, cada vez mais alto. O som vinha de todos os lados, e de lugar nenhum, ao mesmo tempo. Era um lamento, uma súplica. Continue, João. Encontre. A poeira parecia se agitar no ar, não pela minha movimentação, mas por uma energia que começava a preencher o espaço. O frio se intensificou, um frio que gelava os ossos, diferente de qualquer corrente de ar. Eu me aproximei de um baú antigo, a fechadura de latão coberta de ferrugem. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava abri-lo. De repente, o sussurro de Laura explodiu. Transformou-se num grito agudo, ensurdecedor, que ecoou por toda a casa. Um grito de pura agonia. Eu caí para trás, tapando os ouvidos. O som perfurando meu cérebro. Socorro! O chão do sótão rangeu violentamente, a madeira estalando como se fosse se partir a qualquer momento. As paredes pareciam respirar, se contraindo e expandindo. E então, com um estrondo seco, a porta de um velho armário no canto do sótão se abriu sozinha, rangendo suas dobradiças enferrujadas como um gemido de dor. O grito cessou, deixando um silêncio ainda mais assustador.
Meu coração batia descontrolado no peito. Eu me levantei devagar, o corpo todo tremendo. A porta do armário estava escancarada, revelando o interior escuro e um espelho antigo e manchado preso na parte de dentro. Hesitante, me aproximei. A superfície do espelho estava turva, coberta por uma camada de sujeira e tempo. Limpei um pedaço com a manga da camisa e meu próprio reflexo assustado me encarou. Mas não era só o meu reflexo. Atrás de mim, no espelho, a figura de Laura se materializou, pálida, translúcida, com os olhos cheios de tristeza. Eu me virei bruscamente. Não havia ninguém ali, apenas o ar frio e a poeira. Voltei a olhar para o espelho, e ela ainda estava lá, apontando para algo dentro do armário. Antes que eu pudesse entender, a imagem dela brilhou intensamente e desapareceu num flash de luz ofuscante, me cegando por um instante. No exato momento em que a luz se apagou, um som profundo e ressonante veio do andar de baixo. Pêndulo, o antigo relógio de pêndulo do meu avô, que não funcionava há anos, começou a bater. A primeira badalada. Dong, uma visão invadiu minha mente. Laura, correndo por um corredor escuro, aterrorizada. Dong, a segunda badalada. A imagem de uma mão segurando uma faca. Minha respiração ficou presa na garganta. Dong, a terceira. A cada batida do relógio, as visões se tornavam mais claras, mais intensas, mais insuportáveis. Cenas de perseguição, de luta, o som de vidro quebrando, um grito abafado. Dong, quarta badalada. A casa tremia a cada som. Dong, quinta. Eu via os olhos de Laura, o terror absoluto neles. Dong, sexta. O relógio parecia estar contando os últimos segundos da minha sanidade. Sétima. Oitava. Nona. As visões eram um turbilhão caótico, fragmentos de uma noite terrível que eu nunca consegui montar. Décima. O cheiro de metal e medo. Décima primeira. A silhueta de um homem, alto, imponente, avançando sobre ela na escuridão. Eu não conseguia ver seu rosto, apenas a sombra. E então, a última badalada, a 12ª. Dong, o som mais alto e final. No silêncio que se seguiu, olhei para o relógio na minha mente, para o pêndulo de latão balançando. E o rosto gravado no metal se transformou. Deixou de ser um ornamento antigo e se tornou um rosto que eu conhecia muito bem. Um rosto que eu não via há anos. O rosto do meu pai. O mesmo sorriso, os mesmos olhos. Foi ele. O tempo todo. Foi ele. Meu pai. A verdade me atingiu como um soco, tirando todo o ar dos meus pulmões. O homem que desapareceu, o pai que eu idolatrava, era o monstro. Nesse instante de revelação, a casa inteira soltou um urro profundo. As paredes racharam, o teto começou a ceder, vigas de madeira se partiam com estalos de trovão. A poeira e os destroços choviam sobre mim. A casa, o guardião desse segredo horrível, estava se autodestruindo, me levando junto com ela. O chão sob meus pés desabou, e tudo ao meu redor se tornou um borrão de madeira, poeira e escuridão. O último som que ouvi foi o estrondo ensurdecedor da casa desmoronando, engolindo a verdade e a mim. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar a jornada. Essa foi a conclusão da nossa história. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para apoiar nosso trabalho e não perder as próximas histórias. Valeu!